E aí pessoal, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, depois de vários meses. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Kotlin, Ktor e dessa vez vamos também falar um pouco sobre Arrow, que é um tópico novo que eu acho que eu nunca comentei aqui no canal. O Arrow, ele é basicamente uma biblioteca que estende as funcionalidades que a gente tem. Então, ele introduz alguns conceitos e funcionalidades presentes em outras linguagens funcionais, como, por exemplo, Haskell, Scala e F Sharp, enfim, outras linguagens funcionais no Kotlin, tá? O Kotlin, nativamente, ele já introduz e já possui alguns conceitos da programação funcional. Ele já introduz alguns conceitos para a gente lidar com imutabilidade, com funções map para a gente acessar o conteúdo dentro de algum bloco e também como por exemplo os tipos nullable, que ele pode ser tanto null quanto pode possuir um valor. Isso seria uma monad dentro da programação funcional. Eu não vou entrar aqui com conceitos e diferenças entre programação funcional e orientação a objeto. Eu acho que isso poderia ficar para outro vídeo. O objetivo desse vídeo é mais apresentar o Arrow em um projeto real. Real porque ele, apesar de ser um projeto que está em produção, está rodando, ele não tem usuários reais, um fluxo grande de requisições. É apenas um projeto pessoal que eu acabei desenvolvendo nos últimos meses. Eu já vou estar mostrando para vocês que projeto é esse. Mas também eu gostaria de só deixar claro que esse projeto ele foi baseado. Deixa eu até ver aqui se está dentro desse Example Project Real World. Se eu não me engano, é este cara aqui. O meu projeto foi baseado neste projeto aqui, criado pelo Simon, que é um dos core maintainers do Arrow. E, inclusive, ele tem projetos muito interessantes no GitHub, se alguém quiser se aprofundar. Esse projeto aqui, ele faz parte deixa eu ver se eu acho aqui, de um projeto chamado Real World, se eu não me engano, que é basicamente, são vários projetos que implementaram o mesmo back-end e também, se eu não me engano, tem alguns projetos front-end. Deixa eu só aumentar um pouco a tela aqui. Alguns projetos front-end. Para você conseguir, enfim, comparar, tem vários backends escritos em Kotlin, utilizando diferentes tecnologias, como por exemplo Ktor, Arrow, APIs GraphQL, Spring e de outras linguagens também, para você comparar a utilização dos frameworks em um projeto real. Então, o Simon desenvolveu aqui um projeto real utilizando Kotlin, Ktor, Arrow, SQLite e Kotlin Serialization. Eu usei essas mesmas tecnologias, eu segui uma estrutura muito parecida com essa API aqui, porque particularmente eu gostei muito do resultado dessa API. Foi uma das APIs mais idiomáticas e bonitas que eu tive a oportunidade de conhecer em Kotlin e eu resolvi aproveitar isso. Então agora eu vou mostrar um pouco sobre o projeto. O projeto se chama Lexi. Ele é basicamente uma pequena aplicação para você criar quizzes usando inteligência artificial para você aprender alguns conceitos da língua inglesa. Ele tem suporte, é possível a gente introduzir suporte para outras línguas, mas por enquanto ele está funcionando apenas por inglês. Então você pode vir aqui, criar um quiz. Então você pode vir aqui, criar um quiz, por exemplo, você escolhe o tema. Não está aparecendo aqui no OBS, mas tem uma lista aqui de opções. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o Future Tenses. E aqui eu posso escolher qual que é o tema do meu quiz. Por exemplo, Programming, Linux, Kotlin and Functional Programming. Eu vou escolher aqui 5 questões e mando criar o quiz. Então agora ele está no processo de criação, tá? Por enquanto eu tenho que ficar atualizando a página até que ele seja finalizado. Não tem uma notificação não tem uma notificação em tempo real, mas temos aqui um quiz criado de Future Tenses. E se a gente entrar aqui, todas as perguntas desse quiz foram feitas com base naquela descrição que eu coloquei durante a criação utilizando inteligência artificial. Então, enfim, eu vou selecionar qualquer uma das opções aqui, só para a gente submeter o quiz. Então ele já mostrou aqui que a gente de fato acertou a primeira e a gente acabou errando a outra. Então a gente acabou acertando aqui a primeira, as outras acabou errando, mas enfim. E se a gente voltar aqui,
ele já ficou marcado como finalizado. Tá, aqui tem um outro quiz que eu acabei não fazendo. Esse aqui acho que eu coloquei um tema de Star Wars, se não me engano. Star Wars e o jogo Oblivion. E, enfim, errei quase todas, não li. E agora temos todos os quizzes completos. Então, esse é o projeto, tá? Ele não é um projeto muito complexo. Ele é apenas um monorepo, um monolito, tá? Contendo tanto o front-end quanto o back-end, escrito em Kotlin. No caso do front-end, vocês devem ter percebido aqui que eu usei eu não usei React, nem nenhuma ferramenta de single page application, tá? Eu usei são requisições que o browser está fazendo e o próprio backend está devolvendo o HTML utilizando uma template engine que eu estarei mostrando para vocês a seguir. Beleza, então, estou com o meu código aberto aqui, tá? Deixa eu só mostrar para vocês a estrutura inicial do projeto. Então, ele é um projeto Kotlin utilizando Gradle, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês as dependências aqui. Então, estamos utilizando Arrow, Ktor, KJWT para autenticação do usuário usando o JWT, Logback, SQLDelite, Hikari para pool de conexão, Postgre com banco de dados. Estou utilizando uma lib aqui, que é um wrapper, para a gente fazer a comunicação com a OpenAI, mas eu poderia estar fazendo isso diretamente. ThemeLeaf para template engine que eu comentei. Estou utilizando, isso aqui é uma outra POC que eu acabei querendo testar nesse projeto aqui, que é a utilização de OpenTelemetry em uma aplicação utilizando Kotlin. Tá? Eu não vou entrar em detalhes dessa implementação aqui, mas esse projeto aqui eu não só usei para aprender um pouco sobre Kotlin Arrow, mas também para outras tecnologias que eu gostaria de testar. Estou utilizando teste containers também e acho que é isso. E Cotest para testes de integração Unity. Então aqui eu tenho a declaração do meu fetch.jar, que ele vai ser criado durante a minha execução aqui. Então eu estou utilizando Docker aqui também. Ele vai fazer o processo de build e depois desenvolver e depois a gente vai estar utilizando apenas a imagem do Eclipse Temurin para rodar a aplicação. Essa aplicação está rodando no meu home lab, eu não hospedei ela em nenhuma cloud nem nada. Eu estou utilizando libversions aqui, então aqui dá para ter um pouco mais de clareza de quais são as bibliotecas que estamos utilizando, basicamente aquelas que eu já comentei. Então vamos começar a olhar um pouco esse código, mostrar um pouco sobre como o Arrow funciona na prática, e esse é o objetivo do vídeo. Tá? Então aqui eu estou criando esse aqui é o entry point da nossa aplicação. Tá? Essa suspend app aqui, ela é uma função do Arrow que basicamente cria um contexto de coroutinas para que a gente consiga utilizar funções suspensas aqui dentro desse bloco, que é o próprio Resource Scope. Esse Resource Scope aqui também é uma função da própria Arrow, para a gente conseguir, enfim, estar trabalhando com recursos externos, como por exemplo conexões com banco de dados, e que elas sejam gerenciadas por esse escopo e automaticamente fechadas conexões, enfim, acabar fechando a conexão que a gente tem com aquele recurso automaticamente. É por isso que a gente tem esse await cancellation aqui. Então ele vai ficar, esses recursos vão estar sendo utilizados e a partir do momento que a nossa aplicação for encerrada, alguém enviar um shutdown signal, algum sinal para nossa aplicação ser encerrada, esses recursos eles vão ser liberados, finalizados, para depois então estar finalizando o nosso servidor. Tá? Então é por isso que existe essa linha aqui. Aqui estamos declarando as nossas dependências e startando o nosso servidor com o host e porta definidos aqui no nosso env, que eu já vou estar mostrando para vocês. Aqui também a gente está definindo as dependências e os módulos da nossa aplicação. Então, o Ktor a gente trabalha com plugins e módulos que a gente está utilizando aqui dentro. Então, por exemplo, essas aqui são configurações iniciais do nosso servidor. Aqui eu estou definindo as minhas rotas HTTP. Aqui, especificamente, eu estou definindo uma rota health para a gente checar a saúde da nossa aplicação. E aqui eu estou configurando as rotas utilizando o template HTML, que eu comentei que é o ThemeLeaf. Então, beleza. Vamos começar mostrando um pouco aqui sobre o env. Essa aqui foi um padrão estabelecido pelo Simon, que eu gostei bastante, que a gente não acaba criando um outro arquivo de configuração ou um arquivo de environmental variables.
separado da nossa aplicação, a gente deixa tudo aqui no código mesmo como constantes, tá? E a gente pode, claro, ler de uma env da nossa máquina, por exemplo, senão ele vai acabar utilizando um valor default que a gente definiu aqui, tá? Então a gente tem esse controle dentro da própria aplicação. A gente cria uma classe com todas as envs que a gente precisa, então informações, as envs de HTTP, data source, conexão com o banco de dados, o token da OpenAI, envs de autenticação e de telemetria que eu comentei que estamos usando. Beleza? Então essas aqui são as nossas envs que são utilizadas lá no nosso servidor. Então só voltando aqui, as envs são utilizadas aqui. Aqui nas dependências, eu vou entrar dentro dessa classe aqui, eu não estou utilizando nenhum sistema de controle de injeção de dependência, como por exemplo o Coin. Eu estou declarando todas as minhas dependências nesse arquivo aqui, tá? Então, por exemplo, temos aqui a classe user_persist, que ela depende do user queries e do user themes queries, que são classes geradas pelo SQLite. Então, eu tenho essa declaração aqui do SQLite, que depende do pool de conexões, que depende do data source. Então, essas dependências estão declaradas na ordem que elas precisam estar para que não vire uma bagunça, para que o código não vire uma bagunça. Então, eu declaro aqui, primeiro, as configurações iniciais, persistência, que é a camada mais próxima da borda da aplicação, da saída, onde faz o I/O. Depois temos a camada de serviço, que é onde vai conter as regras de negócio. Elas dependem das classes de persistência e eu devolvo essas dependências que são utilizadas lá depois no arquivo de rota. Posso até entrar aqui, no rotas eu preciso das minhas dependências. Então, o user routes precisa do user service e do JWT service. O subject routes precisa do subject service e também do JWT. Se eu entrar, por exemplo, aqui no subject routes, a gente tem declarado a nossa rota, o nosso recurso, o nosso sub-recurso, que vai se concatenar com esse recurso pi. E aqui a gente tem a definição da nossa rota. Mas eu não vou começar agora pelas rotas. Eu acho que é legal a gente começar pela camada mais de borda, que é, por exemplo, a persistência. Então, a persistência em si, essa classe, ela vai cuidar da persistência de usuário. Então, eu tenho aqui a minha interface, insert, set current, insert theme, verify password, select update. Vamos dar uma olhada nessa função aqui, só para a gente entender exatamente como que o arrow ele funciona, tá? Porque aqui a gente tem um bom exemplo. Dentro do arrow, a gente vai devolver uma monad, nesse caso aqui o either. Existem outras, tá? A gente pode estar vendo elas na própria documentação do arrow. O caso do either, a gente sempre vai retornar dois valores, que no left vai conter o caso infeliz, ou o caso de erro, e na direita o caso feliz, que é ao inserir um usuário, eu quero obter o ID dele. Em caso de falha, eu quero saber qual é esse erro. Eu não quero que seja disparado uma exceção, eu não quero que seja tratado nenhum tipo de erro, eu não quero fazer nenhuma validação adicional, eu só quero que o caso infeliz seja um domain error. Que no caso também é uma classe que eu defini aqui, uma interface selada, que existem outras implementações, tá? Então, eu espero que seja uma dessas implementações, tá? Que sejam retornadas aqui. Então, aqui, por exemplo, eu estou chamando o create desse usuário aqui. Esta classe aqui, como é uma classe gerada pelo SQLite, ela pode sim gerar uma exceção, tá? Então, eu posso utilizar esta própria função aqui do arrow, que é o catch or throw, que ele vai capturar essa minha exceção e vai devolver... a gente vai ter acesso a dois valores aqui também. No caminho feliz, a gente vai ter o nosso PSQL exception e na direita a gente vai ter o user ID. Como que a gente acessa esses valores que estão dentro desse envelope que o arrow criou para a gente? A gente utiliza funções para isso. Então, a gente pode utilizar o próprio map para acessar o user ID e o map left para a gente acessar o que está no lado direito, o caso infeliz. Então, a partir do momento que esse cara aqui se esse cara aqui não disparar uma exceção, esse cara aqui já vai ser retornado. Se esse cara aqui retornar uma exceção, ele vai cair no map left. Aqui a gente vai ter acesso à nossa exceção. Aqui a gente pode fazer uma verificação dessa exceção. Por exemplo, se foi uma unique violation. Então, retornar o nosso próprio caso infeliz, que é o username
already exists, tá? Então, o arrow, ele já vai fazer isso automático pra gente, tá? Ele vai enviar, caso não tenha uma exceção, esse cara aqui vai ser retornado no nosso header e a gente vai conseguir acessar ele aqui. Caso contrário, será devolvido esse domain error, que é o username already exists. Caso contrário, a gente vai de fato disparar uma exceção, tá? E por que a gente está disparando uma exceção aqui? A ideia não é a gente parar de trabalhar com exceções. A ideia inicial porém a gente pode utilizar as exceções do Kotlin ao nosso favor nesse momento, tá? As exceções, nesse contexto aqui que a gente está trabalhando com um nível maior de programação funcional, elas vão se referir apenas às, de fato, exceções que o nosso sistema pode encontrar. Ou seja, pedaços ou fluxos do nosso sistema que a gente não espera que aconteça. Isso aqui não é para acontecer. Se isso aqui acontecer, eu quero que isso seja uma exceção. É justamente o que o nome significa, uma exceção. Não deveria acontecer. Então a gente para de usar exceções aqui para cenários que a gente trata. A gente vai tratar os erros. Mas exceções são para fluxos que a gente não espera que aconteça, mas que eventualmente aconteceram, tá? Nesse caso aqui, se não foi uma unique violation, a gente dispara uma exceção porque pode ser que seja algo que eu não estava esperando que acontecesse. Para ficar um pouco mais claro agora, para revisar esse conceito, a gente tem a função register do user service aqui, que vai chamar o nosso user persist, passando username, e-mail e password. E a gente também vai retornar um monad, either, com um domain error, só que dessa vez a gente vai devolver um JWT token em caso de sucesso para quem for chamar essa função. Vocês devem lembrar que o insert aqui do user persistence, ele devolve um either com JWT, que é com um domain error, ou um user ID, certo? Domain error ou user ID, que é esse cara aqui. Caso de sucesso, ele vai retornar esse user ID aqui, e ele já vai colocar no either. Se não, no throw, a gente vai ter acesso a esse cara aqui, a gente dá um map left e manda este cara aqui. Ele automaticamente vai estar enviando o either com o username already exists aqui e nada aqui porque a gente não teve sucesso, beleza? Só para revisar. Então, ok, mas aqui de fato eu tenho um user ID. Cadê o erro? Sabe, cadê o either domain erro? O segredo está aqui nesse bind, que é uma função que a gente tem acesso quando a gente usa esse bloco either, aqui também do Kotlin Arrow. Se eu remover esse cara aqui, você pode perceber que agora eu não tenho mais acesso ao serial aqui que está dentro do user ID. Se eu olhar aqui, agora o tipo está correto. É um either com o domain error e o user ID, que é de fato o que esse cara aqui retorna. Então, como que eu faço para acessar esses valores que estão dentro desse envelope do either? Eu vou renomear esse cara aqui para either, só para ficar um pouco mais claro. E eu tenho acesso aqui a algumas funções, como por exemplo o map e o map left, que a gente já viu lá no outro caso. Então eu vou escrever os dois aqui, o map e o map left. O que isso significa? A ideia já está mostrando aqui para a gente que quando eu acesso o map, eu tenho acesso ao lado direito, que é o user ID. E quando eu estou usando o map left, eu tenho acesso ao domain error, certo? Então eu não precisei escrever nenhum if aqui. E eu já consigo escrever aqui um caminho feliz para o meu código e aqui um caminho infeliz. Posso logar, posso gerar uma métrica e eu posso, às vezes, devolver um erro diferente. Enfim, eu posso tratar esse erro aqui. Caso eu não queira tratar esse erro e eu queira apenas o cenário feliz, então como eu só quero tratar o caso feliz aqui, eu não preciso fazer essa verificação do map e eu posso simplesmente usar o bind. Aí deixa eu só voltar aqui para user ID. Eu posso só usar o bind aqui. O bind basicamente o que ele faz valide a expressão either. Caso eu tenha um erro, encerre o fluxo neste momento aqui e já devolva o erro. Então é como se fosse mais ou menos uma exceção. O nosso fluxo ele vai parar aqui, ele não vai chegar a executar esse caminho aqui e ele já vai devolver um domain error que a gente definiu lá, que é o user already exists, por exemplo, que é o user already exists, certo? E aí ele vai ser utilizado aqui e aqui a gente faz o mesmo esquema no routes. A gente tem o nosso bloco either, a gente chama a nossa função, dá um bind e aí a gente consegue acessar o caminho feliz. Essa é a ideia. Então, se você for olhar o código, ele está um pouco ainda verboso, tá? Existem formas da gente não utilizar esse either aqui e não precisar ficar declarando esse retorno gigantesco que tem aqui. Existe uma técnica chamada context receivers, mas eu acabei não pesquisando muito sobre ela ainda. Porém,
já de cara, o nosso código ele está fazendo muito menos tratativas de validações com if, else e tudo mais. E também nós não estamos mais trabalhando com exceptions para todo lado e lidando com erros conhecidos, tá? Então, se a gente for ver aqui no domain error, deixa eu ver aqui. Se a gente for ver aqui no domain error, eles estão sendo tratados aqui na camada de API. Então, quando a gente dá um respond do nosso application call do Ktor, a gente valida o nosso erro e aí a gente pode tratar uma mensagem diferente. Por exemplo, se for um email already exists, a gente escreve uma mensagem específica para isso. O e-mail is already registered. Então, existe essa tratativa um pouco mais clara dos erros e dos fluxos infelizes da nossa aplicação. Então, eu acho que já é o suficiente aqui para esse vídeo. Se você tiver interesse, sim, recomendo você dar uma estudada no código dessa app ou até do próprio código do Simon. Eu acabei só, enfim, criando mais classe de persistência, mais serviços e acabei utilizando, enfim, outras bibliotecas, mas de forma geral a ideia é muito parecida, tá? Que é basicamente trabalhar com esses monads e trabalhar sempre e sempre dando um bind para a gente já devolver o caso infeliz e encerrar o nosso fluxo aqui, tá? Qual que é o problema? Qual que é a principal desvantagem de utilizar o Arrow? Ao meu ver, seria a curva de aprendizado, tá? Ainda tem algumas coisas que eu preciso aprender, né, dentro da biblioteca, mas de forma geral eu achei muito prazeroso de desenvolver a partir do momento que eu começo a entender como que o fluxo do Arrow funciona, tá? Então, existe essa curva de aprendizado, assim como existe, por exemplo, em qualquer linguagem ou qualquer paradigma, por exemplo, orientação a objetos, só que por programação funcional não ser algo muito discutido em graduações e cursos e ainda é algo muito nichado, é normal a maioria dos desenvolvedores não terem esse conhecimento de programação funcional. Então, você vai ter que estudar um pouco sobre programação funcional e depois ainda vai precisar estudar a biblioteca. Então, existe essa curva de aprendizado e todo o time, o projeto precisa estar de acordo com a utilização desses padrões, mas a partir do momento que eles são aceitos, eu achei super legal. Eu também acho que o Arrow ele não se enquadra em todos os projetos, tá? Esse projeto aqui, pessoal, meu, acredito que eu poderia ter atingido o mesmo resultado utilizando apenas Kotlin, sem problemas nenhum, tenho certeza disso. Porém, talvez para um projeto maior que contenha regras de negócio mais complexas, fluxos mais complexos, muitas exceções, vale um estudo para saber se vale utilizar ou não o Kotlin Arrow. E no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar deixar esse vídeo o mais curto possível. Como eu comentei, a ideia aqui não foi me aprofundar em praticamente nenhum assunto relacionado à programação funcional ou até o Arrow. Foi mais para mostrar como que o Arrow pode ser utilizado em projetos reais e também mostrar o meu projeto pessoal. Basicamente isso. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo nas sociais. E vejo vocês no próximo.